Salve galera! Rádio Cartola Brasil com MC Melo vem para mais uma rodada do Cartola FC. Salve, salve galera! Bem-vindo ao canal MC Melo Cartola FC. Hoje eu vou passar aqui para vocês um pouquinho da análise dos jogos que vão ter aí para a 17ª rodada. Falar alguma coisa que eu acho sobre os jogadores. É uma rodada bem complicada. Temos poucos jogos, né? Fecha às 19 horas de terça-feira. E eu vou tentar passar o melhor para vocês do que eu acho dos jogos. Falar alguma coisa de alguns jogadores, além dos top 5 que eu vou indicar. E vou apresentar para você aí todos os nossos times do canal. Desculpe eu não estar com toda aquela alegria que eu sempre venho aí nas coisas, porque eu estou saindo de um luto, perdi um irmão agora há pouco tempo. Uma semana, mas não posso abandonar vocês aí e a vida que segue. Então vamos lá, vou apresentar também o desempenho nosso na rodada passada, que não foi lá grande coisa, mas eu também não estava bem para estudar o jogo, mas deu para ficar aí entre a média dos cartoleiros. Então esse foi os nossos desempenhos com o time 1, 3, 4, o time de valorização fez o seu papel, que valorizou mais 4,32, né? Vocês vão ver aí 155, mas esse time tem apenas 4 rodadas de valorização que eu fiz. O do Rádio Cartola Brasil, aquele que a gente usa para o desafio dos craques do Cartola, onde amanhã devemos estar fazendo uma live lá para montar os times dos craques do Cartola. Tá? Aí eu usei ele para aproveitar e fazer valorização, também cumpriu com a sua obrigação. E aí nós temos o time 2, que não foi lá grande coisa, e o time 4, que também não foi bem, né? Eu tinha deixado eles, acabei de esquecer de mexer, olhar, e com isso eu não consegui ter um desempenho melhor, porque eu não consegui acompanhar também os jogadores que estavam prováveis, que não estavam. Mas me desculpem por essa falha, mas daqui para frente a gente ainda tem quase um pouquinho aí de um turno inteiro pela frente, mais um pouquinho do segundo turno para recuperar essa falha dessa semana. Vamos aí para as apresentações dos nossos jogos. Aí nós temos aqui Juventude e Atlético Mineiro. Pelas estatísticas, Juventude venceu 5 jogos, né, pelo Brasileirão, empatou 4 e perdeu 5. O Atlético Mineiro venceu 5, empatou 6 e perdeu 4. Em casa, o Juventude vem muito bem, tá? Então, tomar muito cuidado aí. Quem for apostar aí, não pode pensar muito na parte defensiva dos dois times, tá? No caso, o Juventude tem 5 vitórias, 2 empates, ainda não perdeu pelo Brasileirão em casa. E o que não acontece com o Atlético fora de casa, venceu só 3, empatou 2 e perdeu 2. O Juventude, na história aí, nos históricos de 10 anos aí contra o Atlético, venceu um jogo e perdeu 2 para o Atlético. Marcou gols em 100%, então dificilmente a gente vai ter SG nessa rodada, a chance de gols para ambos os lados é muito grande. Então quem quiser fazer aquelas apostinhas lá de apostar os dois marcam, é uma opção muito boa aí para essa rodada. Tá? É um jogo muito perigoso aí para isso. E então eu vejo aí dessa rodada aí, a gente pode pensar muito bem aí no Lucas Barbosa, pode ser interessante contra o Atlético, o próprio Jadson, né, em matéria de desarme, é interessante. Eu não apostaria em ninguém da defesa de nenhum dos dois lados, tá? Gosto do Vargas contra o Juventude, pode ser um cara que ninguém tá vendo e ser bem interessante, né? Paulinho não rende tanto fora de casa, eu acho que o Hulk rende melhor fora de casa. O Scarpa jogando de novo pela direita pode começar a produzir mais scout pra gente. O Arana jogando adiantado, isso é interessante aí contra o Juventude, apesar que a defesa do Juventude é uma defesa razoável, tá? Agora, goleiros, defesa desses dois times, eu sairia um pouco fora. Vamos aí para Corinthians e Criciúma. Tá? O Corinthians tem 2 no Brasileirão até agora,
foram só 2 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. E o Criciúma tem 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Estão bem parecidos no geral. Em casa, o Corinthians tem 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E o Criciúma fora de casa, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Em tudo, eles são muito equilibrados. O momento do Criciúma, até para mim, eu acho um pouco melhor. Tenho gostado dos jogos que eu tenho visto ele fazer, tem dado trabalho, né? O Corinthians dentro de casa ainda não conseguiu se acertar. Eu estou vendo muita gente confiando no SG do Corinthians. Pode até ser pela dificuldade que o Criciúma tem de marcar gols, tá? No tempo todo, né, o Corinthians tem 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota para o Criciúma. Mas o último confronto entre eles foi em 2014, outras épocas, a gente não pode considerar muito isso. A gente tem que ver um pouco o momento de cada time. Então, eu acho que aqui é jogo também que ambos marcam, tá? Os dois marcam. Vejo aí por parte do Corinthians, a melhor peça do Corinthians para mim é o Garro. O Hugo, se viesse, ia ser muito interessante, né? Por quê? Porque o Criciúma costuma ceder bastante para esse lado. Mas Matheus Bidu já não confio. Muita gente está indo em Kaká, né? Eu gosto do Félix Torres, porque o Kaká costuma jogar para os dois lados, né? A gente nunca sabe se ele faz gol, se ele faz pênalti, se ele marca contra, né? Se ele leva vermelho. Eu acho o Kaká um pouco mais perigoso. Gosto mais do Félix Torres para essa rodada. Quem quiser acreditar num SG do Corinthians, o que eu acho que vai ser meio complicado. Por parte do Criciúma, já gosto do Bolazier. Eu acho que ele vai dar bastante trabalho, mas bastante trabalho para o Matheus Bidu, que sobe muito, tá? O Marcelo Hermes entrega a média. Claudinho pode ser uma peça interessante que também pouca gente está vendo, né? Ele sobe bastante, é um lugar onde o Corinthians tem uma fragilidade. Eu não sei ainda como que o Ramon Dias está preparando esse time, mas faltam muito. Como o Corinthians não oferece tanto perigo ofensivo, né? Isso acaba dando ao time adversário uma vantagem a mais. E o Corinthians, mesmo com a força da sua torcida, claro, tem a probabilidade da vitória. Mas eu não confio no SG. Se eu tivesse que apostar em alguma coisa aqui nesse jogo mesmo, seria no Garro. E alguma novidade seria no Bolazier ou no Claudinho aí por parte. Gosto também do Mateuzinho, uma opção diferente aí para quem vai para mata-matas, para quem vai para aqueles tiro curto. Mateuzinho pode surpreender aí contra o Corinthians. O goleiro, né, o Dornelles é interessante em matéria de defesa. Pode ser que ele seja bem exigido e com isso ele pode entregar uma média boa aí de defesas, mesmo levando gols. Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco melhorou muito com o técnico interino. Eu, se fosse o Vasco, não trocaria nem buscaria nenhum técnico. O cara tá dando certo. O Vasco, desde que ele assumiu, tem uma outra postura dentro de campo, tanto fora quanto dentro de casa. Tem sua dificuldade de marcar gol, tem, mas defensivamente melhorou, tá mais bem postado, tá dando mais dificuldade. Léo Jardim tem feito boas defesas, Piton tem jogado bem, o próprio Paulo Henrique, o Maicon, o Léo tem feito uns jogos muito bons, né? Gosto também do Matheus Carvalho, são jogadores que têm entregado bem ao time. Não são jogadores que entregam scout para cartola, mas são jogadores muito bons. Por parte do Atlético Goianiense, eu vejo o Shailon como uma opção diferente aí para quem precisa fazer uma aposta. Nos jogos entre eles, você vê, o Vasco tem 6 vitórias, 2 derrotas e 8 derrotas e 2 empates. O Atlético Goianiense só venceu 2 jogos, empatou 5 e perdeu 9. Em casa, tem 2 empates e 5 derrotas, né? Marcou gols em apenas metade dos jogos que fez em casa e sofreu gol em praticamente 60 a 70% dos jogos, né? Fora de casa, o Vasco tem 1 vitória e 6 derrotas, mas essas são o Vasco do passado, não é esse Vasco dos últimos 3, 4 jogos, tá?
Historicamente, são 3-4-3. São 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Só que o último jogo deles foi 2021. Eu vejo um possível chance de SG por parte do Vasco por causa do Léo Jardim e da forma que a defesa vem se postando ultimamente nos seus jogos. Fez um bom jogo contra o Corinthians também. Então, é um time que dá para a gente pensar aí no Adson, Veguete, no próprio Piton, né? O Veguete é aquele negócio, bola aérea, né? E essa parte é a parte frágil do Atlético Goianiense. Então, se tiver bons cruzamentos, se o Piton tiver naquele dia bom dele, eu acho que a chance do Vasco vencer essa partida é muito grande e a dificuldade do Atlético Goianiense está bem grande de marcar, né? Se tivesse que apostar em alguma coisa do Atlético Goianiense, seria no Charlo. Acho que existe sim a chance de ambos marcarem gols, mas ainda acredito que o Vasco talvez consiga segurar o SG nessa rodada, mesmo fora de casa. Grêmio e São Paulo, né? Um jogo assim que a gente podia falar no passado, um clássico que seria muito interessante aí, um clássico bonito de ver, qualquer um poderia ganhar. Hoje já não vejo desse jeito. O Grêmio tem muita dificuldade de marcar gols, né? Fora de casa principalmente, não conseguiu se ajeitar fora de casa. E o São Paulo dentro de casa tem sido muito forte com o apoio da sua torcida, né? O São Paulo tem 8 vitórias, 3 derrotas e 5 derrotas, 3 empates. O Grêmio, 3 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Em casa, o São Paulo tem 5 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Grêmio, nenhuma vitória jogando fora de casa, apenas 1 empate e 5 derrotas. E além de que, nos últimos 5 anos, foram 2 vitórias e 2 empates fora de São Paulo. E o Grêmio marcou gols em apenas 25% desses jogos, né? Então, a chance de SG para São Paulo é a melhor chance que existe, tá? Para a rodada. Tem 2 chances boas de SG na rodada, que para mim uma é o São Paulo, o outro é Fortaleza. Vejo aí, por parte do São Paulo, o Wellington e o Igor Gomes, Igor Vinícius, uma excelente opção como Arboleda. Os 3 são excelentes opções para São Paulo. Só que eu não triplicaria o São Paulo, tá? Eu poria no máximo 2 jogadores. Se o Igor Vinícius vier ficar disponível, vejo ele melhor do que o Wellington, porque o Grêmio cede muito mais para laterais direitos do que para esquerdo. Lucas Moura pode ser interessante, está caro, mas é um cara interessante para a rodada. E gosto muito do trio de ataque do São Paulo. Eu acho que todos os 3 têm grandes possibilidades de gol. Tanto o Caleri, quanto o Luciano, como o mesmo Ferreirinha, que tem feito ótimos jogos pelo São Paulo. Então, na parte ofensiva, Luciano tem feito bastante gol. Eu, se tiver que dobrar o São Paulo, dobraria Ferreirinha e Luciano. Não dobraria com Caleri. Mas seria uma ótima opção. Por parte do Grêmio, só se quiserem apostar no Reinaldo se ele vier, por causa da lei do ex. Não vejo nenhum jogador do Grêmio interessado. E o Rafael é outro que pode entregar defesas de se segurar o SG, vai fazer pelo menos 7 pontos aí, tranquilamente. Agora, se não segurar, pelo menos 2, 3 pontos ele deve entregar aí para a rodada. Vamos aqui. Agora, Botafogo e Palmeiras. Esse é um jogo, cara, que a gente teria que fugir se tivesse mais opções de jogos pra gente. É um jogo que o Botafogo tem feito ótimas partidas, né? Dentro de casa, no seu clube, no seu campo. O Palmeiras também faz bons jogos quando joga fora de casa, né? Está com uma dupla de ataque boa, que é Rony e Lopes, e ainda tem Esteve e Piquerez adiantado. O Veiga já não acho que para essa rodada é tão interessante, ele não produz tanto fora de casa como produz dentro de casa. E a parte defensiva,
nós temos o Gomes. Mas se o Gomes não tiver um pênalti a favor, se o Gomes levar gol, a gente pode ter uma média básica, porque o trio de zagueiros que está fazendo aí, nessa formação que eu vejo do Palmeiras, é muito perigoso contra um Botafogo que vem bem aí na rodada. Na história deles aí, pra você ver, o Botafogo tem 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Palmeiras tem 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Jogando como mandante, o Botafogo tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Palmeiras jogando fora de casa como visitante tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Praticamente são muito parecidos os desempenhos. E nos últimos 5 anos foi 1 vitória do Botafogo, nenhum empate e 2 vitórias do Palmeiras. 100% das vezes marcaram e 100% das vezes sofreram. Então, é um jogo para quem quer apostar em ambos marcam, existe a possibilidade gigantesca disso acontecer, né? Se eu tiver que apostar em algum jogador do Botafogo, seria o Cuiabano, se ele vier, e o Bastos, tá? No grupo de ataque está muito difícil de saber quem pode mitar na rodada, se pode ser o Savarino, o Tiquinho, o Júnior Santos, Luiz Henrique. É mais difícil do que na parte do Palmeiras, que você tem Piquerez, que pode bater pênalti, você tem o Lopes, que pode fazer gol, você tem o próprio Estevão, que entrega uma média básica boa, e também o Gomes, que é a mesma coisa, entregar uma média igual o Bastos e o Cuiabano por parte do Botafogo. Agora acho que a gente vai para o último jogo, que é Fortaleza e Vitória. Fortaleza dentro de casa é bem forte. O Vitória não vem bem, começou a dar uma deslanchada, de repente começou a escorregar de novo. Eu acho que a força do Fortaleza dentro de casa enquanto o Vitória vai ser bem grande e a chance de vitória do Fortaleza é muito grande. Mas é outra coisa, né? A história diz que o Fortaleza consegue segurar o SG contra o Vitória. Mas é aquele negócio, o Vitória tem pelo menos 3 jogadores, né, que são bem fortes na parte ofensiva, que é o William Oliveira, o Mateuzinho e o próprio Lerrando, que vem fazendo gols aí quase constantemente aí pelo Vitória. Então, o que faz com que eu acredite um pouco no SG do Fortaleza não é a sua parte defensiva, é sim o seu goleiro. João Ricardo tem feito ótimos jogos, grandes defesas e tem salvado o Fortaleza de não levar gols. E a parte ofensiva do Fortaleza tem marcado bem rápido gols. Com isso acaba fazendo com que o outro time tenha que vir para frente e isso pode fazer com que o Fortaleza ganhe até com a diferença de mais do que um gol, tá? Gosto do Pochettino, Breno Lopes, Lucero, eu acho que são todos Pikachu, uma aposta. Também gosto do laterais esquerdos por parte do Fortaleza, né? Tanto faz que seja o Bruno Pacheco quanto o Felipe Jonatas, tá? Eu acho que dá até para fazer um bem bolado, botar um e outro aí, se por acaso o não vier, outro entra, é uma opção bem interessante aí por parte do Fortaleza. E na história aí, ó, o Fortaleza já tem 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. O Vitória 4 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Em casa são 5 vitórias e 3 empates. O Fortaleza ainda não perdeu. E o Vitória só venceu uma vez jogando fora de casa. A chance de que marcarem, né, nos últimos 10 anos foram 2 vitórias e apenas uma derrota. SG pode existir? Pode existir, mas é perigoso, tá? Porque o Fortaleza marcou em 70% das vezes e só sofreu gols, né? 35% das vezes que jogou com o Vitória. Então, isso aqui é o que eu falo diretamente aí para vocês do que eu acho, a minha opinião de cada partida, já que eu não fiz o amarelinho, o verdinho, tá? E o vermelho essa semana. Aqui eu indico apenas 4 goleiros para essa rodada, por potencial
eu vejo o João Ricardo em primeiro lugar, tá? Em segundo, o Rafael, Léo Jardim por último, o Matheus Dornelli. Eu não vejo um quinto goleiro para essa rodada. Laterais por potencial, tá? Se vamos ter aí Piquerez, Piton, Wellington, Guilherme Arana e o Claudinho pela média que entrega, enquanto o Corinthians pode fazer uma boa pontuação mesmo não segurando o SG. E Lucas Piton, ele só tem um problema, ele está muito caro aí para quem não tem dinheiro, mas é uma chance muito grande de valorização não, de pontuação aí, principalmente que tem sido o homem praticamente assistência do Veguete. Piquerez e Wellington e Arana são três opções aí muito interessantes para a rodada, né, que já dá para fazer um bem bolado aí no campinho. Zagueiros: Bastos, Arboleda, Brits, Félix, Torres e Marcos. Os zagueiros é onde está pior a situação. Eu pus o Bastos por estar jogando em casa, tem uma média boa aí que entrega. Arboleda eu acho que é essencial nessa rodada, tá entre os mais escalados. Brits uma aposta, Félix, Torres uma aposta e Maicon também uma aposta, tá? Eu acho que o Bastos ou Gomes, tá? Eu acho que o Bastos melhor por ser o mandante. Agora Arboleda, e aí o Brits é aquela aposta, Brits ou Tite também, não faz muita diferença qual dos dois pode ser. Meias, para a rodada, eu acho que Garro, Pochettino e Gustavo Scarpa vai estar em quase 80% dos times. E aí é quem escolher o Garro, o Lucas, o Jadson, o Garro, o Jadson, o Pochettino. Acho que Pochettino e Gustavo Scarpa. O Scarpa tá jogando fora de casa, né? Então, se alguém quiser fazer Garro, Pochettino e Lucas, vai estar muito bem. Como também apostar no Jadson aí, né? Por o Scarpa estar jogando fora de casa. Mas eu acho que são os 5 melhores meias aí para rodar, o resto é tudo aposta. Aqui vamos ter aqui os atacantes, que eu acho que Lucero, 100% dos cartoleiros vão com ele. E aí você tem Luciano, Ferreirinha e Caleri. Eu acho que o Luciano está entre os mais escalados, por isso ele está no mais indicado. Gosto também muito do Ferreirinha, seria uma aposta mais ousada para essa rodada e que pouca gente vai, existe boas possibilidades. Lucas Barbosa, tá? Ponho ele por causa do defesa do Atlético, mas pode ser ele como pode ser o próprio Gilberto, né? Que Lucas Barbosa entrega uma média um pouco melhor. Aí nós temos o Hulk, que eu acho que Hulk fora de casa é muito bom, mas para quem quiser ser mais ousado, eu acho que o Vargas é uma opção bem excelente para a rodada. E a mesma coisa o Veguete, uma opção também bem ousada aí para a rodada, com bastante chance de gols. Técnicos: eu só consigo ver 3 técnicos para essa rodada, o resto é tudo aposta, é um risco. Eu acho que o Rovogga e o Zubeldia são os 2 técnicos mais favoritos para essa rodada. Aí depois eu vou com o Rafael Paiva, que eu acho que o Vasco vai sair com a vitória em cima do Atlético Goianiense. E o resto é tudo aposta, né? O Ramon Dias, o próprio Jair, todos eles aí são apostas. O próprio técnico do Criciúma pode ser. Eu acho difícil o Corinthians perder para o Criciúma em casa, mas existe a possibilidade do jeito que o Corinthians vem. Mas acho que os 3 técnicos para a rodada mais interessantes são esses. Fica muito difícil de falar, indicar outros 2 aí que possam entregar alguma coisa. Vou passar para vocês agora os nossos times do canal. Esse é o meu time de valorização, tá? Que tem ido bem, tem feito em média de 4, 5 cartoletas por rodada, tá? Ele está com Luciano, Huck, Lucas Barbosa, Garro, Gustavo Scarpa e Pochettino, Claudinho, Arboleda, Bastos, Wellington, Zubeldia e Rafael do São Paulo. Agora eu vou importar para vocês o meu time 2, que é um time mais para um tiro curto, tá? Eu estou apostando na defesa aí, Wellington, Arboleda, Tite e Bruno Pacheco ou Felipe Jonas, o que vier.
Pochettino, Lucas Moura e Gustavo Scarpa. Com isso, eu estou fechando uma dupla do Fortaleza com Pochettino e Lucero, do Atlético Mineiro com Gustavo Scarpa e Hulk, e Ferreirinha e Lucas Moura por parte do São Paulo. Agora vamos para o nosso time 1 do canal. Esse time 1 do canal, tá? Um time que está um pouco bem nas ligas aí que eu estou disputando com o canal do Cartola, né, MC Melo. E esse ficou com Piquerez, Arana, Bastos, Arboleda, Garro, Gustavo Scarpa, Pochettino, Lucero, Hulk e Luciano. Técnico Juan Vodia e João Ricardo aí como hack. Ele tem ido bem nas últimas 3, 4 rodadas, é o time que mais tem feito pontuações. Opa, errei. Vamos lá para o nosso time 4, que é o meu time particular, tá? Esse também não está muito diferente, está praticamente igual ao time 2, ao time 1, né? Porque eu mantive a mesma formação, né? Eu acho que nem mudei nem goleiro, não mudei nem goleiro, tá 100% igual os dois times, tá? Talvez eu faça até uma pequena mudança aqui agora para não ficar 100% igual. Vou vender esse e colocar o técnico do São Paulo. Pimba. Aqui é a única coisa que dá para mexer, não vou fazer grandes mudanças, porque é um time também que está em liga e eu preciso crescer, então praticamente o mesmo. Então uma única mudança aqui é aqui, tá? No time 1 eu acho que está a mesma formação. E agora a gente vai para o nosso time alternativo, que amanhã ele deve ser mudado, que eu fiz ele também para uma valorização, tá? Então outro time, se alguém quiser para valorização, mais um time aí, pode apostar nesse, apesar que é o time do desafio, então ele vai ser mudado amanhã. É mais uma opção para você. Então fica Rafael do São Paulo, Zubeldia, Piquerez, Kaká, Arboleda, Wellington, a mesma linha de meia, tá? Garro, Pochettino e Gustavo. Aqui tá Caleri, Luciano e Hulk com Luciano capitão. Então é isso aí, galera. É as melhores opções que eu tenho para vocês no momento. Aproveitem bem a rodada. Amanhã devo estar na live dos craques do Cartola aí, fazendo o desafio do Cartola. E se eu tiver tempo, né, eu devo fazer uma livezinha ou fazer um vídeo de fechamento na terça-feira aí para vocês aí. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.